Um terremoto de magnitude 15 tem o potencial de destruir completamente nosso planeta e evaporar toda a água em questão de segundos, deixando tudo inabitável. Mais de 500 mil de tremores de terra ocorrem anualmente, mas nenhum com magnitude 15. 90% deles acontecem no aterrorizante Anel de Fogo, localizado ao redor do Oceano Pacífico. O solo ali é como gelatina, treme quase constantemente. O terremoto mais poderoso que já atingiu a Terra teve uma intensidade de 9,5. Essa potência pode prolongar ou encurtar o dia, mas provavelmente há um deles, nos limites de sua própria casa, causado por um grão de poeira pousando em uma mesa, com uma potência de 15 magnitudes negativas. Os terremotos acontecem quando as placas tectônicas se movem. Elas são como peças de Lego que não estão devidamente fixadas. E, quando se mexem para cima, para baixo ou batem umas nas outras, o solo também se move. Essa energia tectônica funciona como uma bateria. Armazena energia por um longo período, até 500 anos. Quando a que está armazenada é liberada em uma explosão repentina, as consequências são terríveis. Até mesmo as estruturas mais resistentes se submetem a essa força implacável que deixa um rastro de destruição em seu caminho. Em alguns casos, os terremotos podem até provocar tsunamis, ampliando o caos. Uma quantidade tão grande de energia é capaz de abrir o solo e causar danos graves. A força de um terremoto é medida pela escala Richter, mas agora ela está sendo substituída pela magnitude de momento. Quando ocorre um tremor de terra, ouvimos falar de sua intensidade. Em geral, vai de 1 a 10. Felizmente, ainda não tivemos um de força máxima na escala Richter. O mais forte da história moderna ocorreu no Chile, na década de 1960. Foi em torno de 9,5. Ele alterou a rotação terrestre e bagunçou a duração do dia em cerca de 2 milissegundos. Também provocou um enorme tsunami e afetou uma vasta área de 400 mil quilômetros quadrados. Na verdade, a escala Richter não tem um limite. Ainda assim, qualquer coisa acima de 25 não precisa ser medida, porque se isso acontecesse, nós simplesmente nos transformaríamos em pó e ninguém se importaria em mensurar esse desastre. Como dissemos, o terremoto mais forte teve uma magnitude de 9,5. Se tivesse sido apenas 0,5 mais forte, teria criado uma linha de ruptura de 3.500 km de comprimento. Isso é quase 7 vezes o tamanho do estado de Wyoming. Um de magnitude 11 criaria uma rachadura em metade do mundo. Massivos tsunamis atingiriam as áreas costeiras, destruindo tudo, e a Terra entraria em uma enorme crise ambiental. Se você gosta de fazer caminhadas, teria novas montanhas para explorar, criadas pelo terrível terremoto. Até mesmo a temperatura poderia aumentar devido às erupções vulcânicas e aos gases de efeito estufa resultantes. Isso transformaria nosso planeta em um forno quente. Os locais mais seguros seriam longe de qualquer construção, mares, oceanos e montanhas, onde haveria uma baixa chance de deslizamento de terra. Os países que não estivessem preparados para terremotos seriam totalmente destruídos e as cidades se transformariam em pilhas de entulho e poeira. Mais acima na escala Richter, só pioraria as coisas. Mas não se preocupe, algo com essa potência é impossível. A crosta terrestre não tem energia suficiente para produzir tais terremotos. Porém, há uma coisa com muito mais potência e capaz de produzir megatremores. Asteroides são poderosos o suficiente para destruir nosso planeta, como todos sabemos desde a era dos dinossauros. Aquele tinha cerca de 10 quilômetros de comprimento e causou danos enormes ao planeta. Provocou terremotos que sacudiram o solo constantemente durante meses, cerca de 50 mil vezes mais fortes do que o do Chile. Também causaram um tsunami 30 mil vezes mais poderoso do que o do Oceano Índico, e esse último foi um dos mais devastadores da história. Os terremotos causados pelo asteroide tiveram uma magnitude de 11, tornando-o o desastre natural mais poderoso e assustador de todos os tempos, e esperamos que continue assim. O tsunami do Oceano Índico afetou apenas algumas áreas do planeta. Enquanto isso, o do asteroide afetou todas as partes da Terra e teve ondas de 10 metros de altura. Mesmo que você tivesse viajado para o lugar mais remoto, não teria sido capaz de se esconder desse ceifador. Um terremoto de magnitude 15 não seria 50% mais forte do que o do Chile. A escala não funciona assim. Ele seria cerca de 100 milhões de vezes mais forte do que um de 9,5 graus de magnitude. E poderia fazer toda a água da Terra evaporar, deixando-nos devastados e sem nada para sobrevivermos. Todos os ecossistemas entrariam em colapso, todas as cadeias alimentares seriam quebradas e apenas algumas bactérias super fortes provavelmente sobreviveriam ao impossível.
Isso é apenas uma fração das coisas assustadoras que poderiam acontecer. O oceano é como o ar-condicionado do nosso planeta. Sem ele, a Terra seria muito quente. O mar serve como um escudo contra os poderosos raios solares, agindo como um absorvedor de calor e resfriador do mundo. Os cientistas acreditam que o mais perigoso seria a incapacidade da crosta terrestre de sobreviver aos tremores violentos do terremoto de 15 graus de intensidade. Se o nosso planeta milagrosamente sobrevivesse e não se transformasse em pó, haveria enormes aberturas em sua crosta. O solo se tornaria gelatinoso, se moveria aleatoriamente para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e nenhuma edificação resistiria. Nossa civilização seria levada de volta à era de Stonehenge. Movimentos tectônicos como esse são devastadores. Algo semelhante aconteceu no Japão quando as placas tectônicas se afastaram umas das outras por 50 metros e depois se uniram novamente, gerando um terremoto de 9 graus de magnitude. Nenhum lugar está imune a esse fenômeno natural de arrepiar os ossos. Ainda assim, alguns têm mais chances de ser destruídos do que outros, como o Anel de Fogo, onde ocorrem 90% dos terremotos. Esse é um local onde eles acontecem quase todos os dias. O Anel de Fogo está localizado no Oceano Pacífico e forma um anel ao redor dos continentes que circundam o Pacífico. Ali, várias placas tectônicas se encontram, criando um solo altamente instável. Para tornar o problema muito mais assustador, 75% dos vulcões ativos estão localizados nessa área. 90% dos vulcões inativos também, o que faz desse lugar extremamente perigoso. Os cientistas estudam cuidadosamente a região para encontrar uma maneira de prever quando ocorrerá o próximo terremoto. O Anel de Fogo não é a única parte com risco. Na Califórnia, ao longo da linha de falha de San Andreas, 2 placas tectônicas têm armazenado energia por mais de 200 anos. A falha de San Andreas tem 1.150 quilômetros de comprimento e potencial para um terremoto de grandes proporções. A região tem medo de tremores violentos de terra, como o que ocorreu em São Francisco em 1916. Ele teve uma magnitude de 7,8 na escala Richter. As previsões dos cientistas são assustadoras. Eles dizem que a chance de um evento de intensidade 6,7 é muito alta na área. Se o pior cenário acontecer, é preciso saber como sobreviver. Evite qualquer coisa que possa cair sobre você, como janelas, armários ou tetos instáveis. A frase oficial de especialistas em emergências é: abaixe-se, cubra-se e segure-se. Fique abaixado no chão, esconda-se embaixo de algo estável, como uma mesa, e permaneça lá até que o tremor pare. Certifique-se de permanecer em seu abrigo por mais 1 ou 2 minutos, para o caso de haver tremores secundários ou detritos soltos. Use seu nariz e procure por gás. Se você sentir o cheiro, não acenda as luzes, nem faça nada que possa inflamá-lo. Mantenha-se forte e seguro. Aconteceu na Islândia, em uma sexta-feira, dia 19 de março de 2021, às 20h45. A cerca de 30 quilômetros a sudoeste da capital, de repente a rocha derretida começou a jorrar, vindo por baixo da superfície. Fontes de lava brilhantes iluminaram o céu à noite. Um vulcão nesse vale finalmente acordou depois de quase 800 anos de sono profundo. Dividimos os vulcões em 3 categorias: ativos, dormentes ou extintos. Cerca de 1.900 deles em todo o mundo são considerados ativos. Isso significa que entraram em atividade em um passado recente e provavelmente farão isso novamente em um possível futuro próximo. Os dormentes não entram em erupção há muito tempo, mas isso ainda poderá acontecer no futuro. Você poderia dizer que eles estão dormindo? Quanto aos extintos, esses caras não fazem nada há mais de 1 milhão de anos. A erupção na Islândia não foi super explosiva. E tudo isso aconteceu a 10 quilômetros da cidade mais próxima. Então, todos estavam perfeitamente seguros. Muitos até foram ver de perto, enquanto outros visitantes, mais corajosos, tentaram fritar ovos e bacon na lava. Apenas tome cuidado para não queimar seu café da manhã. A lava pode chegar a mais de 1.250 graus. Ela queima tudo pelo caminho. No entanto, também produz algumas das terras mais férteis para a agricultura. Essa erupção deu uma quantidade relativamente pequena de lava no início, mas ela se espalhou pelo vale em diferentes direções, formando uma espécie de escudo que cresce constantemente. Você nunca pode realmente prever o quão rápido um fluxo de lava será até que o veja. Tudo depende da espessura dela e de quão íngreme é a encosta da montanha.
A lava pode escorrer lentamente a cerca de 100 metros por segundo, uma fração da velocidade média de caminhada de uma pessoa, ou fluir a até 48 km por hora, o que nem mesmo a pessoa mais rápida do planeta consegue ultrapassar. Mas a lava nem é a coisa mais perigosa sobre os vulcões, e sim os gases tóxicos expelidos. Eles se espalham mais rápido e vão mais longe do que o fluxo da lava. No caso da Islândia, felizmente o vento soprou esses gases para longe das áreas residenciais. Os cientistas não ficaram surpresos com a erupção. Eles também sabiam que ela estava chegando. Terremotos cada vez mais fortes sacudiram essa área nos últimos 15 meses. Foram 50 mil terremotos apenas nas 3 semanas que antecederam a erupção. São 100 por hora. O vulcão está ativo desde março e os geólogos dizem que as erupções constantes na área podem durar semanas, meses, anos ou até mesmo décadas. O Monte Shasta está entre os 5 vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Então, os geólogos estão de olho nele. A última erupção foi em 1250. Eu não estava por perto naquela época, mas ele entra em atividade a cada 600 a 800 anos, o que significa tic-tac, que pode acontecer a qualquer momento. A cerca de 1 hora de Portland, em Oregon, há um vulcão ativo que entrou em erupção pela última vez no século XIX. Da próxima vez que explodir, os cientistas acreditam que ele produzirá maiores quantidades de cinzas e poeira. Isso poderá causar um apagão elétrico e tornar a água imprópria para beber na região. Mas os especialistas prestam muita atenção no Monte Hood. Eles poderão dar muitos avisos para que as pessoas possam reagir a tempo. O Kilauea é um dos mais ativos do mundo. Ele está em erupção quase constante desde 1983, uma das mais longas conhecidas na Terra. É o vulcão terrestre mais jovem do Havaí. Os vulcões podem levar milhares de anos para se formar, mas outros podem surgir praticamente da noite para o dia. Um deles, no México, entrou em atividade em um campo aberto em 1943 e começou a crescer a partir daí. Em um ano, tinha quase 457 metros de altura. Quando as erupções finalmente pararam, 9 anos depois, o monte havia atingido mais de 2.804 metros. O Monte Fuji é um símbolo icônico do Japão. A última vez que entrou em erupção foi em 1707 e jorrou uma chuva de pedras incandescentes a até 95 quilômetros de distância. Se algo semelhante acontecesse hoje, Tóquio estaria nas proximidades. O Monte Fuji fica bem no Círculo de Fogo, aquela região em forma de ferradura no Oceano Pacífico, cheia de vulcões ativos e terremotos. De uma ponta a outra, a área tem quase 40 mil quilômetros de comprimento, que poderia cobrir todo o Equador da Terra. Em janeiro de 2020, o Taal, nas Filipinas, começou a cuspir lava, jorrando enormes nuvens de cinzas a 800 metros de altura. A erupção até desencadeou um fenômeno raro, uma tempestade suja. É quando a nuvem de fumaça acima do vulcão produz seus próprios raios. A chance de tsunamis vulcânicos também era alta, pois eles são geralmente causados por movimentos tectônicos que ocorrem devido à atividade vulcânica. O Taal entrou em erupção mais de 30 vezes nos últimos 450 anos. Este vulcão no Equador entrou em atividade pela última vez em 2016. Os cientistas acreditam que ele possa estar mostrando alguns dos primeiros sinais de alerta de magma se movimentando. Trata-se de um estratovulcão ativo, um tipo específico em formato de cone, com lados íngremes que se forma a partir de lava pegajosa que não flui tão facilmente. Essa lava circula pelo respiradouro, resfriando e se acumulando para formar essas paredes íngremes. Esse tipo tem maior probabilidade de produzir erupções explosivas, como as que vemos nos filmes. Ruapehu é o parque nacional mais antigo da Nova Zelândia. Trata-se de um paraíso vulcânico, onde é possível ver de perto crateras fumegantes, lagos magníficos e formações rochosas incomuns. A última erupção foi em 2007 e ocorreram 10 delas desde meados do século XIX. Mas erupções, fluxos de lava e gases tóxicos não são os únicos perigos que vêm dos vulcões. Também existe uma coisa chamada Yahar, uma espécie de fluxo de lama vulcânica de detritos. Entre as erupções, a neve derrete e um lago se forma na caldeira. Se a última atividade levou lama, cinzas e pedras para dentro do lago, ele fica perigosamente cheio. Nesse caso, apenas uma barragem temporária o segura. A Indonésia tem o maior número de vulcões ativos do mundo, incluindo um chamado Anak Krakatoa, significa filho de Krakatoa, e seu famoso pai não está longe. Um enorme tsunami em 2018 acordou parcialmente o Júnior.
Uma ideia assustadora, já que o Sênior teve uma das erupções mais fortes já vistas no planeta em 1883. O estouro do Krakatoa foi o som mais alto já ouvido. Pessoas a mais de 3.280 quilômetros de distância puderam escutar a explosão. A onda sonora circulou o globo 7 vezes. E os cientistas dizem que é difícil prever os padrões de atividade dessa fera. O Monte Yasur, em Vanuatu, é um dos poucos vulcões no mundo onde se pode ver um lago de lava. Os turistas vão até lá para espiar pela borda e dar uma olhada no lago borbulhante e ardente lá embaixo. Bem, exceto quando a atividade vulcânica vai para os níveis 3 e 4 de 5. Isso significa que no local há terremotos mais intensos, tremores vulcânicos ou ejeções de vapor, gás ou cinzas. Então, esse lugar é uma zona proibida porque... Este vulcão, no Congo, tem o maior e mais ativo lago vulcânico do mundo. E toda aquela lava é extraordinariamente fluida, o que significa que viaja mais rápido e mais distante do que o material que sai da maioria dos vulcões. Certamente não está entre os mais altos, mas o Erta Ali, na Etiópia, é o único a ter um lago de lava quase constante, o que é muito raro. Os moradores o chamam de Montanha Fumegante, porque seu lago de lava costuma causar erupções. Ele fica perto da depressão Danakil, um dos lugares mais quentes do nosso planeta. O Merapi entra em atividade regularmente desde meados do século XVI e ajuda os cientistas a realizarem pesquisas fundamentais sobre como funcionam as erupções e como eles podem avisar as pessoas a tempo. Depois de ficar adormecido por um tempo, este vulcão no centro do México voltou à vida em 1994. Desde então, tem produzido enormes fluxos de lama e fortes explosões em intervalos imprevisíveis. No passado, enormes erupções vindas desse gigante enterraram cidades e pirâmides antigas inteiras. Imagine ficar em um hotel e acordar com a vista magnífica de um enorme vulcão coberto por rios brilhantes de lava e nuvens de cinzas. Quando diminui o calor, os visitantes dessa área da Guatemala podem até assar alguns marshmallows lá. Um dos vulcões mais ativos da Terra fica em uma pequena ilha ao norte da Sicília, o Stromboli. Já tem erupções regulares, junto com lava brilhante vinda de aberturas dentro da cratera. Não muito longe fica o Etna, o mais ativo da Europa e um dos maiores continentais do mundo. A propósito, a Terra definitivamente não é o único planeta com vulcões. O maior do nosso sistema solar fica em Marte. Ele cobriria todo o estado do Arizona e é quase 3 vezes mais alto do que o Monte Everest. Uau! Não olhe para baixo! O ar está seco e o vento está fora de controle. Você se sente como se estivesse diante de uma lareira. Mas não, está no seu quintal, prestes a preparar um belo grelhado, quando de repente vê as árvores tremendo incontrolavelmente. As folhas caem como confete. O vento acabou de levar embora sua última peça de roupa lavada. Você olha em volta e todos estão confusos e assustados também. À distância, vê um horizonte vermelho de fogo na floresta e um grande vórtice tocando o céu. Você larga tudo e para ver isso. E terá sorte se escapar de um tornado, pois eles geralmente se movem a cerca de 50 km por hora, mas podem chegar a até 110 km por hora. Imagine fugir de um tornado gigante vindo na sua direção na velocidade do Usain Bolt. As estradas estão lotadas de pessoas tentando encontrar abrigo ou simplesmente sair da cidade. Você entra no carro e tenta dar a partida, mas o vento derruba uma placa, que quebra seu para-brisa. De qualquer forma, um grande tornado é forte o suficiente para tombar o seu carro completamente. Você tem que ir a pé. Melhor, vá para a casa do seu amigo. Ali tem um porão profundo, abastecido com mantimentos. Sempre que um tornado passar voando, tente se proteger em algum lugar no subsolo. Se você não tem um porão, evite todas as janelas e tente ficar embaixo de algo resistente para se proteger. Você está correndo para a casa desse amigo. Tudo ao seu redor está sendo varrido por ventos insanos. Mas quando você se vira, vê o tornado ficando avermelhado. Mal consegue ver, por causa dos destroços. Mas o vórtice giratório está pegando fogo. É um tornado de fogo. Esses ventos de chamas girando podem atingir 225 km por hora e ter entre 4,5 e 45 metros de altura e até 150 metros de largura. Esses monstros ocorrem quando toneladas de fumaça começam a girar, e então a tempestade passa a agir como um tornado. A propósito, mini-tornados de fogo podem ocorrer até mesmo em uma fogueira e são chamados de redemoinhos de fogo.
Da próxima vez que for acampar ou acender a lareira da sua sala de estar, dê uma olhada. Você pode ver um girando ali. De qualquer forma, ele está cada vez mais perto, jogando cinzas por toda a parte. Já está muito difícil ver para onde ir. Você usa as mãos para abanar um pouco da fumaça e das cinzas que voam em volta do seu rosto, mas é inútil. Então, continua correndo o mais rápido que pode até avistar um caminhão enorme, estacionado bem ali, no meio da estrada. Você rasteja por baixo. É um daqueles caminhões com cerca de 20 rodas, que parecem tão grandes e pesados de perto. Então você ouve um som de rangido e um zumbido. As rodas parecem mágicas. Suavemente elas começam a se levantar do chão, como se o caminhão fosse parte de um show de mágica de Las Vegas. Conforme o tornado se aproxima, as rodas sobem ainda mais. É melhor estar longe daqui quando o caminhão cair de volta no chão. Então você sai rastejando e continua correndo. E encontra uma loja de conveniência para se proteger, tomando cuidado para não ficar muito perto do vidro. Você entra na loja o máximo que pode para esperar que tudo isso acabe, mas ao seu redor a terra está queimando. Este furacão inflamado é um monstro e está avançando na sua direção. Você olha ao longe e vê outro tornado de fogo, destruindo outra parte da cidade. Para que um tornado se forme, ele precisa de um espaço aberto. É por isso que muitos dos tornados que vemos no noticiário acontecem na mesma região dos Estados Unidos, onde não há muitas montanhas e é plana. Mas é claro, eles podem acontecer em qualquer lugar. Não é normal vê-los nos movimentados centros das maiores cidades da América. Eles precisam de muito espaço aberto para que o vórtice em rotação se forme. Mas hoje não é um dia normal. Um tornado se forma em uma tempestade de supercélulas. É quando você tem duas temperaturas diferentes de ar. O vórtice que se vê nos tornados se forma quando o ar quente e a umidade entram por cima, por baixo. É uma bagunça. O resultado final é a enorme nuvem em funil e espiral que vemos em todos os filmes de tornado. Os meteorologistas podem prever esses fenômenos de alguma forma, monitorando a quantidade de umidade no ar. Cada segundo conta, então mantenha a TV ligada na próxima vez que houver uma tempestade perto. Mas isso realmente não se aplica a um tornado de fogo. Os ventos estão ficando mais fortes e você está sentindo o calor, mesmo dentro da loja. Lá fora, lança-chamas em espiral queimam tudo pelo caminho. Pode ser tarde demais para encontrar um abrigo subterrâneo. Você improvisa uma maneira para se proteger, escondendo-se embaixo da caixa registradora. E agora, você não consegue ver nada. Há cinzas por toda a parte e as janelas estão todas quebradas. Obrigado, tornado. As cinzas são uma das partes mais perigosas de um tornado de fogo. A menos que você não esteja respirando ou vendo de perto. Sua melhor opção seria ficar o mais abaixado possível. Como a fumaça sobe, quanto mais embaixo, mais oxigênio pode haver lá. Percorrer o seu caminho rastejando impedirá que você seja atingido por objetos voando ou detritos. Os incêndios estão se espalhando e há muito mais fumaça. As árvores do lado de fora pegaram fogo e há brasas acesas até onde a vista alcança. Elas podem viajar mais de 1 quilômetro e causar incêndios por conta própria. Agora está realmente ficando louco. As coisas na loja começam a voar, como se a fumaça já não fosse ruim o suficiente. Você se sente como se estivesse dentro de um vulcão em erupção, cheio de lanchas. É apenas uma questão de tempo para que a mesa sob a qual você está se escondendo seja puxada para cima pelos ares. O som dentro da loja é intenso. É como sentar ao lado de um motor a jato. Você não sabe se está suando de calor ou de adrenalina. Mas de repente, vê alguém do outro lado da loja acenando, tentando lhe dizer algo. Ali tem um depósito subterrâneo. É a salvação. Mas chegar lá será um verdadeiro problema. Você vê os parafusos da mesa se soltando, pronta para voar pelos ares. Então encontra uma garrafa de água ao seu lado e rasga um pedaço do tecido da sua camisa. Ao usar um pano úmido, é possível filtrar parte das coisas desagradáveis do ar para ajudá-lo a manter a respiração. Então, você rasteja para sair debaixo da mesa e segue para o depósito subterrâneo. Mas o chão está cheio de vidros quebrados e há latas e outras coisas por toda a parte. Até elas estão começando a esquentar. Você rasteja como uma preguiça, tentando evitar qualquer coisa pontuda. O tornado de fogo ainda está lá fora e chegando cada vez mais perto. Você finalmente consegue e o balconista o puxa a escada abaixo. Está escuro, mas há uma única lâmpada alimentada por bateria para ajudá-lo a ver. Quando se trata de tornados de fogo, o melhor é apenas esperar. A maioria dessas tempestades não dura muito tempo. Então você relaxa, ou tenta,
e lava o rosto em uma pia próxima. Limpa toda a cinza preta e respira normalmente de novo. Mas à medida que fica um pouco mais relaxado, você sente o chão tremer. Tudo ao seu redor começa a cair. Você e o balconista se escondem atrás de uma pilha de enlatados. Então o tornado se intensifica. A loja acima é erguida do chão. As únicas coisas que sobraram foram as fundações de aço e concreto e alguns pilares aleatórios. A porta de aço que o separa do lado de fora mal consegue ficar presa. Você consegue ver os parafusos se soltando. Na verdade, o fogo entrando no depósito. Tudo ali dentro cai em um instante. O vento está ainda mais forte do que antes. Mas então, acabou. Esses poucos minutos pareceram horas. Você e o balconista saem e veem. Bem, não há muita coisa, para ser honesto. A loja de conveniência parece que foi arrancada do chão como se fosse um band-aid. E, ao seu redor, a cidade que nem dá mais para reconhecer. O grande problema com esses tornados de fogo são os incêndios que deixam para trás. Eles podem arruinar cidades, florestas, fazendas e vidas. Um terremoto na Indonésia começou em 1829 e durou terríveis 32 anos, atingindo seu clímax em 1861 e uma magnitude de cerca de 8,5. Ele foi causado pelas placas tectônicas abaixo da ilha, chocando-se lentamente umas contra as outras. Depois de analisar os corais da área, os pesquisadores descobriram que o fenômeno já vinha ocorrendo há algum tempo. Esses corais estavam periodicamente expostos ao ar livre. Isso foi causado pelo terremoto gradual, movendo a Terra para cima e para baixo. Os cientistas chamam esses terremotos silenciosos de décadas de duração de eventos de deslizamento lento. Um único relâmpago pode aquecer o ar a cerca de 30 mil graus. O calor faz com que o ar se expanda rapidamente, criando uma onda de choque ou explosão que conhecemos por trovão. Existem cerca de 3 trilhões de árvores na Terra. Isso equivale a cerca de 422 para cada pessoa. Antes dos humanos, o número ficava perto de 6 trilhões. Quase 70% da superfície da Terra é coberta por água, que, em média, tem cerca de 4 quilômetros de profundidade. 97% dos vulcões estão submersos, assim como a dorsal meso-oceânica, uma enorme cordilheira com mais de 64 mil quilômetros de comprimento. Os humanos extraíram cerca de 190 mil toneladas do ouro do planeta. Os especialistas preveem que ainda há cerca de 20% a ser explorado, mas esse número está mudando constantemente. O maior vulcão ativo do mundo fica no Havaí, chamado de Mauna Loa. Fica a mais de 4 quilômetros acima do nível do mar. Dado que a maior parte dele fica debaixo d'água, o cume do vulcão fica a espantosos 17 quilômetros da sua base. Esse é o mesmo comprimento de mais de 160 campos de futebol. A temperatura mais alta já registrada por aqui foi de sufocantes 58 graus. Ela foi registrada em El Azizia, na atual Líbia, em 13 de setembro de 1922. A mais baixa foi de 90 graus negativos na estação Vostok, na Rússia, em 1983. A Terra é o quinto maior planeta do Sistema Solar, atrás de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ela tem uma circunferência de aproximadamente 40 mil quilômetros e uma pessoa levaria, em média, cerca de 8.300 horas para percorrer esse trajeto. No entanto, a separação entre as massas de terra do planeta tornaria essa jornada quase impossível. Demora 365,25 dias para orbitarmos o Sol. Como nossos anos civis têm apenas 365 dias, acrescentamos um bissexto extra a cada 4 anos para compensar a diferença. A Rússia é o maior país com uma área total de cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados. Ela abrange mais de 1/8 da área de terra habitada do planeta, mas sua população é relativamente pequena em relação ao seu tamanho. Nós somos o único planeta com uma lua. Mercúrio e Vênus não têm nenhuma, enquanto todos os outros possuem 2 ou mais. O nosso existe há mais de 4 bilhões de anos. Os cientistas calculam isso observando as rochas mais antigas, bem como meteoritos que caíram. Eles se formaram ao mesmo tempo em que a Terra, quando o Sistema Solar estava se desenvolvendo. O terreno em que pisamos é basicamente reciclado. O ciclo das rochas do planeta transforma rochas ígneas em sedimentares. Depois, as torna metamórficas e tudo recomeça. Da mesma forma que aqui, a nossa Lua também experimenta terremotos. Eles são menos comuns e intensos do que os que temos e são causados pelo estresse das marés, que é basicamente a relação entre a atração gravitacional da Lua na Terra e da Terra na Lua.
Apesar de ser o quinto maior continente, a Antártica detém 70% da água doce do planeta e cerca de 90% do seu gelo. Bangkok é a cidade mais visitada do mundo, com 23 milhões de turistas apenas em 2019. Paris, Londres, Dubai e Singapura são as outras cidades entre as 5 primeiras. A camada mais baixa da atmosfera terrestre é chamada de troposfera e é a razão de termos clima. A luz solar aquece a superfície do planeta, o que faz com que o ar quente suba até a troposfera. Esse ar, então, se expande e esfria conforme a pressão diminui e desce onde é aquecido pela Terra novamente. Os recifes de coral são as maiores estruturas vivas do planeta, sendo que alguns são até mesmo visíveis do espaço. Eles contêm a maioria das espécies por área de qualquer um dos ecossistemas daqui, até mais do que as florestas tropicais. A Terra recebeu esse nome há cerca de 1000 anos e vem da palavra alemã que significa o solo, mas não há nenhuma evidência para mostrar quem realmente a nomeou. De todos os planetas, o nosso também é o único sem o nome de uma divindade grega ou romana. O ponto mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas. São 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Os litorais cobrem cerca de 20% das terras dos Estados Unidos e abrigam mais de 50% da população americana. A Terra não é bem uma esfera, ela é mais para uma bola esmagada que se projeta no Equador. A protuberância é causada pela força da rotação, o que torna os polos norte e sul ligeiramente planos. O planeta gira sobre seu eixo, que é basicamente uma linha reta imaginária. As estações devem-se ao eixo inclinado, que faz com que os raios do Sol atinjam diferentes partes de forma mais direta, dependendo da época do ano. Se o Sol fosse da altura de uma porta padrão, a Terra seria do tamanho de uma moeda. A taxa de rotação dela está diminuindo gradualmente. Isso está acontecendo tão lentamente que levará até 140 milhões de anos para que a duração de um dia aumente para 25 horas. O maior animal existente é a baleia azul. Ela pode atingir 30 metros de comprimento e pesar até 45 toneladas, o que equivale a cerca de 33 elefantes. A temperatura no centro do nosso planeta é quase a mesma da superfície do Sol, aproximadamente 5.500 graus. A Terra é cerca de 10 mil vezes mais velha que os humanos. Ela tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, enquanto os humanos existem há no máximo 450 mil. Há cerca de 34 mil espécies de peixes conhecidas. O número real é muito maior, considerando que impressionantes 95% dos nossos oceanos ainda não tenham sido explorados. A Rota 66 dos Estados Unidos é mais longa do que a jornada ao centro da Terra. A distância até o núcleo é de aproximadamente 3 mil quilômetros, enquanto a Rota 66 tem quase 4 mil quilômetros. Nosso planeta é formado por 3 componentes principais: a crosta, o manto e o núcleo, que se divide em núcleo externo e interno. Os cientistas estimam que existam cerca de 8 milhões e 700 mil espécies por aqui. Dessas, entre 1 e 2 milhões são de animais, mas cerca de 86% das terrestres e 91% dos peixes ainda não foram descobertos pelos humanos. Os astrônomos antigos costumavam pensar que a Terra era o centro do universo. Por 2000 anos, eles acreditaram que ela era estática, enquanto outros corpos viajavam em órbita ao nosso redor. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou seu modelo do sistema solar centrado no Sol. O nosso planeta é o mais denso do sistema solar. A densidade varia em suas diferentes crostas, mas a densidade média é de pouco mais de 5 gramas por centímetro cúbico. O Monte Everest é o ponto mais alto. Seu pico é a maior altitude acima do nível do mar, a quase 9.000 metros. A cada ano, 1 setilhão de cristais de neve caem na Terra. Isso equivale a 1 trilhão de trilhões de flocos de neve. Ela cobre cerca de 31% da área terrestre a cada ano. Em relação à água daqui, apenas cerca de 3% dela é doce. Os outros 97% são da salgada. Desses 3%, cerca de 2% são em forma de gelo e geleiras. Portanto, menos de 1% da água doce do planeta está, na verdade, em lagos, rios e no subsolo. O maior corpo de água fechado interior do mundo, ou lago para nós, leigos, é o Mar Cáspio. Ele tem uma área de 370 mil quilômetros quadrados. O mais profundo do mundo é o Lago Baikal, na Rússia, com 1.610 metros de profundidade. A atmosfera terrestre é composta por cerca de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, com pequenas quantidades de vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases. Não se acredita que nenhum outro planeta tenha tanto oxigênio,
o que explica por que o nosso é o único onde a vida foi descoberta até agora. Além da Lua, existem 2 asteroides em órbitas co-orbitais com a Terra, às vezes chamada de segunda lua terrestre. A 3753 Cretini é um asteroide que parece estar nos seguindo em órbita, mas na verdade ele está fazendo seu próprio caminho ao redor do Sol. O 2002 AA29 é outro asteroide que faz uma órbita em forma de ferradura ao nosso redor, que o aproxima do nosso planeta a cada 95 anos. Terremotos são comuns no Japão. Esses desastres naturais podem atingir uma magnitude de 9, onde 1 é um leve tremor e 9 pode destruir cidades inteiras. Isso acontece porque o Japão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico. É assim, toda a superfície do nosso planeta está dividida em cerca de 12 grandes partes da crosta terrestre, e elas estão todas se movendo lentamente. Nos locais onde se encontram, os terremotos ocorrem com mais frequência. O Japão está exatamente no ponto em que a placa do Pacífico colide com a do Mar das Filipinas. Essa colisão acontece debaixo d'água e cria ondas enormes, que podem ser muito piores do que apenas um terremoto. Para escapar do desastre hídrico, foram construídas enormes paredes ao longo de toda a costa nordeste. Nem todo terremoto provoca tsunami. Muitos tremores ocorrem quando a crosta terrestre diverge em diferentes direções e cria lacunas. O fenômeno pode destruir casas, ruas e florestas, mas o terremoto subaquático não é capaz de provocar um tsunami. Ondas enormes são formadas apenas quando a atividade sísmica faz com que a crosta se mova verticalmente, para cima ou para baixo. A pressão da água muda bem no fundo, o que gera uma liberação de energia, que empurra a água e forma um tsunami. Pelo mesmo princípio, você pode iniciar pequenas ondas quando joga uma pedra na água. E esses terremotos verticais frequentemente ocorrem na costa do Japão. Primeiro, uma onda se forma e vai ganhando velocidade e aumentando de tamanho, podendo chegar a cerca de 12 metros, quase a altura de um prédio de 5 andares. Ela vai se aproximando da costa e acelerando até 800 km por hora. Trata-se da velocidade de cruzeiro de um avião comercial. Milhões de litros de água pesando milhares de toneladas vão chegando. Agora a onda está alcançando a costa e demolindo tudo pelo caminho. Casas, árvores, carros, nada consegue resistir à força destrutiva da natureza. Um tsunami muito forte cobriu a costa nordeste do Japão em 2011. Ele mudou a paisagem da praia e do fundo do mar. Essas mudanças são a razão de outro fenômeno natural perigoso, os vórtices subaquáticos. Os redemoinhos atraem tudo que está próximo. Era costume construir represas ao longo da costa para proteger os vilarejos costeiros, mas a força das ondas destruía facilmente essas paredes. É por isso que após o desastre de 2011, decidiu-se pela criação de uma nova proteção em grande escala no Japão. Foram gastos mais de 10 bilhões de dólares e vários anos nisso. Como resultado, foram feitas cerca de 440 paredes maciças ao longo da costa, combinando essas partes em uma grande barragem, com quase 400 quilômetros de comprimento e 13 metros de altura. A construção deve proteger a costa contra fortes tsunamis. Mesmo assim, o governo transferiu alguns vilarejos costeiros para terrenos mais elevados e proibiu a construção de qualquer coisa na costa. Apesar dessa proteção, muitos moradores locais não estão satisfeitos com o muro, que é um grande problema para a indústria pesqueira. A parede bloqueia o acesso ao oceano, de modo que os navios e barcos não podem atracar na costa. Algumas pessoas estão infelizes pelo fato de suas janelas agora estarem voltadas para a parede de concreto em vez de para o oceano azul. O dinheiro gasto na obra poderia ter sido aplicado na mudança de ainda mais casas. Os moradores estão preocupados se a parede não cria apenas uma ilusão de segurança. Uma onda gigante pode colidir com ela em grande velocidade e quebrá-la em pedaços. E essas peças de concreto podem causar ainda mais destruição. Alguns cientistas concordam com essa opinião. A maioria dos especialistas tem certeza de que a construção não dará 100% de proteção, mas pode ajudar a retardar a enchente, dando às pessoas mais tempo para evacuar a área. Em tais situações, cada minuto conta. É impossível prever a ocorrência do terremoto com precisão, mas quando começa, os sensores são capazes de calcular quanto tempo levaria para a onda chegar até a costa. Por exemplo, na última vez o alerta de tsunami foi dado 5 minutos após o terremoto. Qualquer grande onda que estiver se movendo em grande velocidade pode estar muito perto da costa. Parece que as pessoas quase não têm tempo para se salvar de um tsunami. Felizmente, os cidadãos do Japão estão preparados para isso. Eles participam regularmente de exercícios de evacuação, aprendem como agir corretamente durante uma enchente que se aproxima e têm um plano de ação que pode salvar suas vidas. Tudo isso, além da parede, aumenta as chances de sobreviver a uma catástrofe. Mas não são apenas tsunamis que se formam ao redor da costa do país.
A força da água aqui geralmente encontra o poder do fogo. Em 2010, algumas centenas de quilômetros ao sul de Tóquio, perto da ilha de Iwo Jima, um estrondo baixo e pesado veio das profundezas do mar. Então, milhares de bolhas subiram para a superfície. A água começou a esquentar e ferver. A temperatura ficou tão alta que seria possível ferver ovos nela. A água quente aumentou para o tamanho de um estádio. Tudo foi acompanhado de uma grande quantidade de vapor superaquecido, preenchendo todo o ar ao redor. Então, pedaços de terra saíram da água. Nesse ponto, estava tudo acabado. A água esfriou e a superfície do oceano voltou a ficar calma novamente. Naquele dia, um vulcão subaquático entrou em erupção. Nenhuma catástrofe ocorreu, mas em 2021 isso aconteceu novamente. A Guarda Costeira do Japão alertou sobre a forte atividade vulcânica na região. O vapor quente e os gases da boca do vulcão saíram da água e se elevaram no ar a uma altura de 16 quilômetros, que é cerca de 2 vezes mais alto que o topo do Monte Everest. Um enorme vulcão acordou e começou a emergir lentamente. Se você olhar este lugar de cima, verá que não é apenas um vulcão, mas uma ilha inteira em forma de ferradura. Os sismologistas dizem que esta ilha vulcânica é apenas a ponta do iceberg, com o perdão da metáfora. Ainda há muito espaço vulcânico embaixo d'água. A ilha enche o ar com gases cinzas. O céu fica cinza. Os cientistas continuam a monitorar o vulcão, mas não sabem a que consequências isso pode levar. Tais erupções de vulcões subaquáticos são comuns na costa do Japão, mas o evento em si é único. Eles não explodem e não liberam fluxos de lava para cima. A grande quantidade de água acima deles cria alta pressão. Assim que o magma sai, a água imediatamente o pressiona contra o fundo do mar. Milhões de litros de lava afundam, esfriam e se solidificam ao redor do vulcão, formando uma espessa camada de rocha terrestre. A maioria das erupções subaquáticas não causa nenhuma alteração na superfície do oceano. Mas para fazer uma ilha aparecer na superfície, um vulcão precisa de muito magma. A próxima erupção cria outra camada espessa dela. Milhões de anos se passam e fluxos de lava formam montanhas. Erupções constantes aumentam a altura do fundo do mar. Camada por camada, a lava resfriada sobe cada vez mais. E então um dia ela aparece na superfície e se transforma em uma ilha. Assim, em 2013, uma pequena área de terra apareceu ao lado de uma ilha já existente. Saindo da água, o vulcão começou a crescer lentamente e acabou se conectando com a ilha, cuja área aumentou 12 vezes após 2 anos. O vapor está sempre saindo dela e a superfície é cheia de fluxos de lava superaquecidos. O vulcão se comporta de maneira instável e ninguém sabe quando vai se acalmar. Certa vez, as pessoas construíram uma pequena cidade em uma ilha parecida. Esse lugar ainda existe hoje, localizado ao sul de Tóquio, e é chamado de Aogashima. As pessoas não estão muito preocupadas com a possibilidade de uma catástrofe, apesar do fato de que a última vez que um vulcão entrou em erupção ali foi em maio de 1785. Eu não estava por lá ainda. Naquela época, os moradores já haviam construído uma cidade e viviam nela. Então, em um dia ensolarado, milhares de pássaros de repente alçaram voo e deixaram a ilha, e o chão começou a tremer. Um som baixo e pesado veio das profundezas. Jatos de gás saíram do topo do vulcão, coberto de vegetação florestal. Ele jorrou terra e grandes pedras para o céu. A erupção não foi rápida, durou várias semanas. Mais de 200 anos se passaram desde então e o vulcão ainda está adormecido. A cidade foi reconstruída. Agora este lugar parece um sonho. Essa é provavelmente a razão pela qual as pessoas não querem sair dali. Apesar do risco de uma nova erupção, continuam morando e trabalhando por lá. Existem muitas fontes de águas termais. A ilha também tem um solo fértil e as águas ao redor são cheias de peixes. O vulcão pode acordar a qualquer momento. Felizmente, os serviços meteorológicos e sismológicos monitoram a atividade do vulcão. Então, algum palpite?